Hola, ¿qué tal? Me llamo Yersin Ábalos, soy especialista en el área de datos con más de 6 años de experiencia en el mundo corporativo, trabajando para empresas aquí en Bolivia y también en Europa. En esta ocasión vamos a hacer una cápsula tecnológica para la plataforma Papo Network y tenemos un invitado muy especial en esta ocasión que es Sergio Queiroz. Es un gran amigo, colega y compartimos muchas experiencias juntos, así que Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y paso para que te puedas presentar y que te conozcan un poco más las personas que te están viendo en la comunidad. Hola, Yersin, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, soy brasileño, se nota por el acento, ya llevo 6 años acá en Bolivia, pero previamente yo tenía 12 años de experiencia solamente en el rubro de salud y netamente con datos ya llevo 5 años. Perfecto, perfecto. Justo en un proyecto que tuviste de salud fue donde coincidimos y la verdad que aprendí bastante, así que te considero, aparte de un amigo, un gran mentor. Y sé que la parte de datos es solamente una pequeña parte de todo el background que tenés, porque manejas programación, tenés conocimiento de otras herramientas, así que vamos a tratar de aprovechar bastante el tiempo para sacarte la mayor información y que podamos nutrirnos mutuamente. En este caso, Sergio, estaba pensando cuando trabajamos juntos y si ahorita se acerca una persona y te dice me interesa el mundo de los datos, no estoy seguro de hacerlo, no sé si en realidad me gusta o si es algo que me puede traer beneficio, ¿qué les podrías decir a esa persona que está en un punto ahorita de ok, me gusta el mundo de los datos pero no sé si dar ese paso? Desde tu punto de expertise, ¿qué le podrías decir? Bueno, yo empezaría diciendo que así como TI, tú tienes varios, es todo un mundo, existen varios verticales allá. Entonces hay el profesional de TI que se dedica a infraestructura, hay uno que se dedica a seguridad de información, hay uno que se dedica a desarrollo. En datos es lo mismo. Existe uno que se va a dedicar a ingeniería y limpieza de la información, otro con arquitectura y organización de esa información, y otro con reportería, un otro con machine learning, con toda la inteligencia artificial. Entonces la primera cosa que yo diría era conocer un poco más, entender cómo es el rol de cada uno, las diferencias, para ahí elegir que hace sentido para él. Ok, ahora en esta etapa donde hay mucha IA, haya uso de varias herramientas externas, quizás las personas digan, no sé si rentablemente puedo hacer algo que ahorita esté dando plata, por decir así. ¿Consideras que este rubro o estas carreras o roles ahorita son bien pagados desde lo que has visto? Sí, así, salimos de un momento hace 5 o 6 años donde se explotó el mundo del datos, y todos hablaban que datos era el nuevo petróleo y todo. Y ahí, ¿qué pasa? Las empresas empezaron que todos necesitaban tener una persona de machine learning, una persona de IA en su equipo. Y después se descubrió que, poxa, no me sirve de nada si mi dato no está disponible, si mi dato no está limpio, no está correcto. Y pienso que eso, en ese entonces, cuando hubo esa explosión, hubo un incremento muy grande de los salarios, ¿sí? De los sueldos. Y ahí, ¿qué pasa? Hoy día se acomodó un poco más, pero en comparación a otras vertentes, sea de tecnología, sea de desarrollo, creo que aún estamos un poco sobre en términos de sueldos. Ok. Y yo sé que tenés bastante experiencia, no solo en Bolivia, sino participando en otros proyectos en Perú, Brasil y quizás en otros más. Y en esas oportunidades donde has realizado estos proyectos, ¿cómo consideras que en la región de Latinoamérica estamos usando también los datos? ¿Cómo está esa madurez del uso de los datos corporativos? En las empresas que hayas participado o la que tus amigos te hayan contado experiencia, ¿cómo consideras? Sí. Bueno, es cierto que Brasil es un caso apartado, un caso diferente de Latinoamérica. Entonces, en Brasil tenemos bastante inversión en términos de tecnologia. Tu vas encontrar allá centro de dados dedicado de Microsoft, de Google, todo entornos de desenvolvimento em tecnologia muito avançados, certo? Aí hablo de Santa Catarina, hablo de São Paulo, hablo de Minas Gerais. Quando tu compara isso com o restante de Latam, algumas islas tu vas encontrar em Argentina, tu vas encontrar em Colômbia, em México, pero muitos outros aún estão por desenvolver-se. E aí, em verdade, a leitura que hago é que há uma gran oportunidad de trabajar esos mercados emergentes. Excelente. Y algo que hemos estado aprendiendo juntos, porque a veces compartimos algunos mensajes, es el tema de la gobernanza, ¿no? Cuando empezamos a investigar o a profundizar este tema, nos dimos cuenta de que era un mundo que quizás corporativamente las empresas no están a ese nivel de organización de los datos, y es ahí donde empiezan a aparecer los frameworks, ¿no? El DAMA es uno de ellos, creo que estás bien familiarizado con ese framework. Entonces, ¿consideras que si bien una empresa tiene reportería, hace dashboard, tiene análisis, ¿consideras que el siguiente paso es aplicar la gobernanza con un framework o consideras de que con reportería es suficiente?
Isso é uma equivocação ou mesmo um tema de madurez. Então, o que passa? Quando a empresa recém começou a ver o mundo de dados, a conformar uma equipe dedicada a dados, é comum que a reporteria é o principal objetivo. E o que passa é que ao momento que tu vas evolucionando e madurando tua equipe, tu ubicas que não é somente isso. Tu começa a pensar produtos de dados, tu começa a pensar quem deve ter acesso, deve pensar quem deve estar responsável por a qualidade dos dados, certo? E sempre buscando que não seja a equipe de dados os responsáveis, sino uma responsabilidade compartilhada. Damo te ajuda justamente com isso, sentar o marco para que a empresa toda entenda por que se deve fazer isso, como implementar isso e como se hace a divisão del tarefa, quem vai quedar-se responsável com o que e em que momento. Então, é um excelente framework. Assim como também nasceu em ano passado, tu vai ubicar que TI também em um momento quedou bastante desorganizado e tiveram que criar frameworks como Cobit, como ITIL, ou seja, os mesmos movimentos que passou na madurez de TI, pasa con datos. Ahora, ese tema de gobernanza es bastante interesante porque a largo plazo cualquier empresa que quiera explotar el tema de los datos tiene que tener una buena gobernanza, obviamente. Pero implementar o crear esta cultura entiendo que puede ser bien complicado. Entonces, ¿cuál considerás que son los elementos clave para una empresa que quiere dar ese salto hacia la gobernanza? Me mencionabas en una oportunidad que era importantísimo tener el apoyo de un C-Level. Sin eso no puede ir. Pero quizás hay otras cosas más, ¿no? Sim, assim, penso que o passo 1 é justamente o comprometimento do nível mais alto, os principais sponsors em uma empresa. Porque é muito fácil, ou é muito cômodo para a gente dizer, não sou ele responsável, isso é um tema del tipo de dados, ele tem que arreglar, ele tem que responder por isso. E que um framework como esse implementa é que, não, isso é uma responsabilidade compartida, certo? Então, se há que entender de negócio para saber medir ou saber ter um bom segmento de que a informação está boa para a toma de decisão, certo? Quem deve encargar-se disso são analistas de negócio, não analistas de dados, certo? Então, quando tu faz essa separação bem marcada, certo? Quem ganha é a empresa, a organização como um todo. Comprendo. Y tengo entendido que estabas implementando esto en algunos de tus proyectos pasados. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lograste tener ese tipo de apoyo? ¿Fue realmente notorio tener ese respaldo? Sim, penso que a principal facilidade de implementar foi porque a empresa já entendia o necessário. Eles levavam 10 anos com dados que não eram consistentes, com problemas que conllevam a essa coisa toda, inclusive problemas regulatórios. Então, não é simplesmente que um repórter sale 100 e o outro sale 90. Não, são dados que eu envio um órgão fiscalizador na municipalidade e não é consistente com outro dado. Então, já sofriam com essa coisa. Isso nos deu o ponto de partida para que entenderam que era necessário conformar toda uma plataforma de governança, implementar todas as políticas, todos os procedimentos, todas as ferramentas, para que aí sim, como consequência de tudo isso, tu ter uma data consistente que todos vão usar e beneficiar-se. Muy bien, muy bien. Voy a retroceder un poquito porque cuando mencionabas la palabra reporte, estaba pensando que cuando trabajábamos juntos siempre tratábamos de subir el nivel y hubo un momento clave en ese trabajo que fue cuando me enseñaste o me explicaste lo del IBCS. Y hablando netamente de reportería de dashboard, ¿qué consideras que hace la diferencia entre un reporte en que realmente está ahí, que una persona lo ve un mes, y un reporte realmente que puede ayudar a una empresa a tomar decisiones? O conceito de actionable reporting, ou seja, se eu simplesmente te apresento um número que diz que tu negócio está a 90%, a 80%, certo? Isso é uma coisa. O que penso que devemos buscar é qual é a ação que isso deve levar. Então, uma coisa que eu busco de maneira obsessiva é que todo produto de dados, mira que eu não hablo mais de repórter, eu sempre penso em produto de dados, todo produto de dados que eu crio, eu estou pensando qual é o insight ou qual é a ação que eu quero que as pessoas tomem quando miram essa coisa. É como tu está manejando e um equipe, um instrumento de tu auto está apontando alguma coisa. Tu tem que tomar uma ação, tu tem que saber se tu tem que parar o auto e deixar enfriar, ou tu tem que levar uma assistência, um serviço técnico. Então, esse deve ser o principal objetivo
de um produto de dados? É levar ao decisor, a pessoa que está consumindo essa informação, a uma toma de decisão, a uma ação. Excelente, excelente. Ahora, ¿existen otros tipos de productos de datos, aparte de tener un reporte que te invite a tomar una decisión, o solamente significa tener dashboard con indicadores? Não. Quando tu empieza a pensar em produto de dados, tu cambia completamente a mentalidade. Então, ao invés de pensar que a única pessoa que vai ler tu informação é uma pessoa, um ser humano, tu empieza a pensar que essa mesma informação pode estar disponível a uma app, ou estar disponível a um outro sistema, certo? Ou seja, que passa é o seguinte, ou pode estar disponível a um algoritmo de machine learning, ou seja, a ideia é que essa informação esteja em um formato e esteja em uma estrutura que possa ser consumida de várias maneiras, certo? E aí é muito importante que desde o princípio, quando nasce o projeto, já nasce com esse objetivo, de não ser somente para uma pessoa, um ser humano ler minha informação. Excelente, excelente. Y aparte de los productos de datos, hablábamos en alguna oportunidad de la monetización de los datos. ¿Podrías explicar un poquito los beneficios que esto tiene para una empresa? É excelente. Assim, esse é um conceito que vai muito com a madurez também da empresa. Então, ao momento que a empresa começa a entender que sua informação também pode ser interessante a outros players do mercado, isso pode ser um produto, isso pode ser monetizado. Te dou um exemplo. Isso te ia perguntar. É um exemplo. Então, eu manejo uma empresa onde tenho dados de tráfego de toda a cidade. Então, eu estou monitoreando isso para meu propósito, mas essa informação pode ser útil, por exemplo, a uma empresa de logística, que quer, em base a essa informação, criar ou optimizar sua ruta de entrega em base ao tráfego em tempo real que estou monitoreando. Então, essa informação pode ser empaquetada e com todo o cuidado de segurança de informação, essa coisa toda, pode estar entregando e cobrando a um interessado, a um cliente, por essa informação, certo? E fíjate que é interessante que antes o dado era somente em um curto de almacém, curto de processamento, curto de equipo. Agora eu busco maneiras de monetizar para pagar ou para equilibrar essa questão dele curto. Básicamente Bien, excelente, me queda bastante claro. Ahora también mencionabas la parte de almacenamiento, de dónde va a estar, quién lo va a gestionar la data, y es ahí donde empezamos a ver algunas herramientas como Fabric, pero anteriormente de que nazca Fabric estaba Power BI, que es para reportería, ¿no? ¿Cuál es tu percepción actualmente de Power BI? ¿Recomendás o no utilizar esta herramienta o de pronto recomendás otra que sirve igualmente para creación de reportería? Bueno, yo soy... Antes de entrar a Fabric, porque tengo muchas preguntas en Fabric. Eu sou muito agnóstico em termos de ferramenta. Não sou de decidir que a ferramenta tem que sim ou sim, ser A, B ou C. Eu penso que cada empresa pode buscar o que funciona melhor para eles. Então, eu tenho exemplos de empresas que manejam muito bem com o ClickSense, que estão super bem. Tenho, se tu vas, por exemplo, as empresas de Ásia, é muito mais forte. Tableau, ou seja, depende muito mais do que tu tem à disposição. Então, se estou em um mercado que a maioria dos profissionais entende Power BI, certo? Então, vai ser mais sencillo aplicar ou recrutar pessoas com ele conhecimento e vou trabalhar com essa ferramenta. Se eu estiver em Ásia, eu não ia elegir Power BI. Eu ia elegir um Tableau porque eu sei que allá os profissionais do mercado vão mais por aí. Pero, assim, uma coisa que é muito interessante é, se tu haces um segmento do quadrante mágico de Gartner, por quase 10 anos, Power BI está sempre na ponteira, certo? Então, é muito fiável, é muito interessante para as empresas, sobretudo as empresas que já usam o ecossistema Microsoft. Já usam o paquete Office, já usam todo de Microsoft, então é muito fácil. E também por o custo de implementação, o custo de inserção, que é muito baixo. Eu sou de uma época, há muitos anos, tinha um projeto que era com Cognos de IBM. Solamente para começar o projeto, se gastava $100,000 só com licença, certo? $100,000 só de licença. Então, o que Power BI me permite é arrancar isso a custo zero. Certo? Então, veio que é bastante atrativo às empresas e, claro, peço aí e logo, quando vão entendendo alguns problemas que se necessitam resolver, tu vais entender que Power BI não te resolve tudo.
Aí tu tem que ir agregando tecnologias e tu pila de tecnologias vai crescendo, porque são ferramentas para ir solucionando problemas que tu vai encontrando a lo largo del camino. Coincido bastante en que implementar una solución con Power BI es bastante asequible para cualquier empresa y siempre vamos a tener la oportunidad de... Mencionaste el cuadrante, me parece genial porque estas herramientas cuando vienen de la mano de Microsoft siempre traen actualización, entonces siempre buscan mejorar y creo que buscar una herramienta que esté tan al día y que siempre tenga mantenimiento es una buena elección para una empresa que quiere optar por una herramienta para reportería. Ahora, hemos venido escuchando de un tiempo acá atrás el tema de Fabric, ¿no? No sé si salió hace 2 años, no estoy seguro de eso, pero es parte del stack de Microsoft y está empezando a envolver cada vez más herramientas y dentro de ellas creo que va a estar Power BI, ¿no? Comentándonos un poquito, ¿qué es Fabric? Para los que no tienen idea, ¿quién debería usar Fabric y cuándo no debería usar Fabric, ¿no? Bueno, Fabric é uma plataforma, certo? Então, que ele vai buscar resolver? Penso que é muito importante explicar isso. Se Power BI é a reporteria, é transformar o número em uma gráfica, em um visual, certo? O passo anterior a tudo isso é processar, limpar e almacenar essa informação, é o que faz Fabric, certo? E onde está a diferença? A diferença é que que uno vai dizer, puxa, pero eu logro fazer isso com Power BI. Tem a escala e tem as possibilidades. Então, te dou um exemplo. Allá em el projeto anterior, eles tinham Power BI. Já lidiavam Power BI com você tinha de Power BI? Power BI Pro. Isso não foi necessário cambiar. Seguiram com a Pro, a análise que hicimos permitiu, saiu que era suficiente. O que cambiou foi justamente o passo anterior. Então, nós necessitávamos ter a data monitoreada em tempo real. Para fazer isso, as minhas estruturas são outras. Eu passo a atender uma ferramenta de injerta em tempo real, certo? Eu passo a atender uma ferramenta de armazém dinâmico e temporal. Então, por exemplo, quando eu implementei um monitoreio das colas em tempo real de los PRs, certo? Não fazia sentido manter essa informação por 30 dias. Que me interessa saber como estava a cola, se é monitoreio em tempo real, certo? Então, essa é uma coisa que Power BI por si solo não te ajuda, não te entrega a solução. Em Fabric eu encontro essas soluções. Aí fui trabalhar com Event House, com Event Lake House. O que passa é que é um entorno muito mais amplo de possibilidades para todos que manejam dados, certo? Então, por exemplo, se tu vas usar essa informação para aplicar um algoritmo de machine learning, em Fabric eu tenho espaço para isso. Eu posso criar um experimento e aí eu vou estar processando ao momento que a data está chegando, já estou processando. O que Fabric me permite ter um espaço onde possa resolver, por exemplo, se eu tenho essa informação que está injetando em tempo real e eu necessito passar por um algoritmo de machine learning e de aí sacar alguma estimação ou algum insight, certo? Fabric me permite isso. Eu conecto meu Event House com um experimento de machine learning e aí tu tem esse processamento em tempo real. E assim são vários exemplos que posso citar que Fabric entrega o que Power BI solo não vai entregar. Então, são passos prévios de limpeza, de armazenamento, de tratamento da informação para que chegue em produto de dados, a informação já como deve ser. Actualmente he visto que hay muchas oportunidades para aplicar a puestos o trabajos de ingeniería de datos, analista de datos, y quizás las personas están ahí a ese pasito de decir, ¿lo tomo o no lo tomo? Si soy una persona proactiva, autodidacta, de pronto, ¿qué consejo podrías darle a esa persona que están ahí de tomar esa decisión y que de pronto no saben que ya pueden ir avanzando en alguna herramienta, aprendiendo? ¿Qué podrías decirle a esas personas? No, excelente. Bueno, sí, la situación que tenemos es que pues hay mucha información disponible. Certo? Então, a primeira coisa é fazer a separação de que é viável, do que é factível a ti e do que não é, certo? Te dou um exemplo personal. Eu não comecei com minha carreira de dados desde zero, certo? Aunque meu primeiro problema profissional era um problema de dados, o primeiro projeto, quando eu estava na universidade e trabalhava em uma empresa júnior da universidade, era tratar um problema de dados que nos ha llegado allá em esse entonces. Pero depois eu trabalhei toda a minha vida muito mais com projetos e sistemas, até que finalmente me puseram um desafio, um reto a liderar uma equipe de dados.
Entonces, foi a primeira coisa que eu decidi buscar conhecimento, capacitação. Então, como eu estava em uma posição de liderazgo, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar uma escola que é ser a formação de um CDO. Uma vez que eu tinha essa formação, uma outra coisa que eu fui buscar ser, também para complementar mis skills, meu background, foi buscar as certificações de Microsoft. E como que eu isso? Também buscando oportunidades. Então, por exemplo, quando a Microsoft isso na Fabicon, que é a conferência mundial de Microsoft só de Fabric, e lançaram um desafio que se tu cumprir o desafio em 30 dias, esse desafio era mirar toda uma ruta de aprendizagem de Microsoft, especificamente de el temário Fabric. Se tu cumprir com a ruta em 30 dias, tu ganhava um cupo para ser a certificação. Eu cumpri. Não foi fácil, eu cumpri no dia 30. Pero o que interessa é que eu tinha meu cupo, apliquei o exame e me logrei certificar em Fabric. Depois saiu ele mesmo para Power BI. Outra vez eu tinha um cupo, outra vez me postulei e também logrei minha certificação também em Power BI. Então, tenho lá dois, certo? Então, assim, o que eu digo é saber um pouco de qual é a ruta que tu vais tomar, buscar capacitar-se em isso, certo? E estar bastante ativo em esse tema. Então, como é um tema que para mim é uma paixão, eu estou todo o tempo estudando essa coisa toda, não me cuesta, mas é muito fácil todo o tempo estar buscando empapar-me ou atualizar-me de tudo que está passando em esse mundo. Quando eu charlo com a gente, parece que, poxa, tu sabe demasiado. Não, é porque eu simplesmente estou, literalmente, eu digo que eu estudo todos os dias. Hoje pela manhã eu estava mirando um vídeo de um engenheiro de dados falando sobre Fabric. Eu hago isso quando estou descansando, né? Para mí no me cuesta. Algo que recuerdo de eso, porque recuerdo que cuando trabajábamos juntos en la hora del almuerzo te ponías a estudiar también. Y recuerdo algo que me dijiste, quizás no lo lleguemos a usar esa herramienta nunca en esta empresa, pero cuando estés en una empresa y tengan esa necesidad vas a decir, yo escuché que esta herramienta existía y yo voy a poder aplicar ese conocimiento. Así que recuerdo siempre esa enseñanza y te la agradezco porque trato de aplicarla también en mi día a día. Não é certo. E solamente um comentário que te hacía antes de empezarmos. Esse aqui, por exemplo, eu estou com a poleira de Databricks, foi um evento que me invitaram, eu não conhecia, eu fui e eu vi coisas muito interessantes que todavia não é aplicado porque não saiu a oportunidade. Mas eu sei que em algum momento, se me sale um desafio que eu sei que essa cá será a solução que vai melhor encajar com o problema, opa, já sei que por aqui vou. Como te disse antes, não sou agnóstico em tema de tecnologia. Eu vou com a melhor tecnologia para aplicar o problema. Então, qual seja, independiente. Ok, ya acercándonos a esta parte final, tengo dos preguntas. Voy a ver si te hago una tercera más, pero la primera pregunta es, en esta burbuja de IA que está apareciendo y se está integrando con muchas otras herramientas, ¿crees que el uso de la inteligencia artificial va a reemplazar al analista de datos? Es decir, yo que ahorita quiero empezar a estudiar datos, ¿qué hago? Mejor me especializo en una IA y cómo manejarla y dejo de un lado el utilizar la herramienta. ¿Crees que llega a reemplazar la IA al analista de datos? Não, porque, assim, em verdade, tu vai ter duas classes de empresas ou de ambientes corporativos. Vai ser, uma empresa pequena que busca ahorrar o máximo que puder e, poxa, se aqui eu posso meter a IA e com essa IA já não necessito me desenhador de reportes, ok, tchau, eu vou usar a IA. E a outra que é a empresa mais grande que necessita, que entende muito o valor do dado para a empresa, certo? Então, empecemos por essa da empresa mais grande. Se tu pega, por exemplo, o caso que saiu recém de Banco Itaú em Brasil. Banco Itaú é uma empresa que somente de equipe de dados, ele tem 300 profissionais. Em dados? Em dados. Okay. Solamente a equipe de dados são 300 profissionais. Então, se tu não vais uma empresa como essa, eles não imaginam que a IA vai reemplaçar essas 300 pessoas. Vocês sabem que não é assim. Preferem pensar como que a IA potencia, como que a IA pode ser, como que eles podem melhorar a IA. Então, se olhar, por exemplo, o que hicieron foi a equipe de dados melhorou
um modelo que já existia, que era um modelo aberto chamado BERT, e eles criaram seu modelo chamado Norberto, e a equipe de dados que estou liderando esse projeto, e basicamente que passou a ter uma IA que entende muito melhor o português, que entende muito melhor lá no nuance do negócio, e dá melhores respostas que uma IA genérica, certo? Então, não é porque saiu um Claude, um ChatGPT, ou não sei o que eles vão usar de imediato, não. Buscaram a maneira que melhor encarrava a seu negócio. E lá a empresa Martica, essa é que trabalha muito a conscienciação. Então, isso não é porque eu em 10 minutos me criei um tabuleiro e, poxa, que lindo que é, não sei o que, eu não necessito um Power BI, eu não necessito... Ok, ele tem essa. Como que tu assegura que essa informação vai ligar sempre de maneira contínua a esse tabuleiro? Como que tu vais assegurar que o dado está sempre correto para atender monitoreio dessa coisa? Ou seja, não é porque te deu uma solução sencilla, rápida, que vai ser a melhor solução. Claro que isso é todo um tema de consciência, certo? Penso que muitos vão se encantar, vão pensar que isso aí vai ser a solução, mas vai chegar um momento que vai dizer, não é como eu imaginava, eu necessito dessas pessoas, porque são as pessoas que se encargam de fazer com a data boa chegar. Eu estou fazendo uma maestria em marketing com enfoque em IA e dados. E meu prof me falou na última classe justamente uma informação que não me saiu, que era melhor não ter nenhum dado do que ter nenhum dado malo. Porque se o dado me vai a uma toma de decisão, eu prefiro não ter o dado. O dado malo, eu crio a fantasia de que estou tomando uma boa decisão, mas não sei, não há nenhuma informação em nenhum lado, um monitoreio, de que é um problema dele dado, certo? Então ele era muito estricto em isso. Prefiro não entregar a información, ¿sabes? Creo que cuando suceden esas cosas, la credibilidad del analista que estuvo detrás de ese dato queda por los suelos y son más susceptibles las demás áreas a empezar a dudar del trabajo del analista. Eso refuerza otra vez el tema de gobierno. De gobernanza. Porque eso no es un problema del analista, eso es un problema de toda la empresa. Hay que involucrar otras áreas, hay que revisar con otras áreas si cambiaron las cosas, si es un tema que nace en la captura de la información. O sea, puede ser un problema en todo el trayecto del dato, né? Então, quando tu não tem um marco de governo, é muito fácil apontar o problema ao analista de dados, quando é assim. Correcto, correcto. Ahora ya acercándonos a la parte final, me gustaría de pronto que nos puedas compartir un caso de éxito donde aplicaste un análisis de datos, algún proyecto quizás que te marcó y digas, gracias a esto en verdad se pudo obtener un mejor resultado. Hace rato nos compartiste uno, que fue cuando trabajabas en Perú, pero quizás hay otro que lo tenés bien guardado y que te gustaría compartir. Bueno, yo voy a usar otra vez el de Perú. Por quê? Porque justamente allá teníamos um problema que já levava 10 anos instalado na empresa, certo? E escutar o presidente da empresa não disse, puxa, há 10 anos que buscavam essa solução. E escutar o chefe de corporativo de dados em França não explicar que isso que estávamos criando allá ia servir de modelo, de um case a todas as empresas do grupo em Brasil, em Argentina, em Colômbia. Isso para a equipe foi foi uma recompensa muito grande, saber que todo o esforço que tardou um ano de trabalho chega quando a pessoa não entende que, puxa, por fim se solucionou esse problema que levava anos e essa coisa. Então, penso que foi um case transformacional a la cultura de la empresa. Genial. Creo que eso le llena de satisfacción a cualquier persona que trabaja con datos, ver cómo se implementan y ver los resultados y ver también mejores tomas de decisiones, ¿no? Regálame la última pregunta, Sergio. 3 herramientas que utilizas en tu día a día que puedas aconsejarnos a la comunidad que deberíamos empezar a usar. Quizás la que te ayude a ser más productivo. Muy bien. Eu uso estamos ocupando muito a diário Claude como principal ferramenta de IA. Junto a essa, existe um framework que estamos usando
demasiado. E nasceu para desenvolvimento de software, mas também estamos adotando em nosso processo, que é BMAD. BMAD é um framework para resolver os problemas que o Vibe Coding genera, certo? Então, Vibe Coding tem um par de problemas e BMAD busca dar solução a essas. E, claro, meu dia a dia é com Fabric todo dia. Então, essas são minhas principais ferramentas no dia a dia. Gracias, Sergio. Gracias por aceptar la invitación. La verdad que he recordado bastantes cosas y es lindo trabajar a tu lado y tener estas conversaciones de tecnología, porque a veces en el día a día uno se deja llevar por la operativa, pero tener estos espacios para hablar de tecnología, hablar de visión, de las cosas que se vienen, nos ayuda a mantenernos actualizados, ¿no? Entonces, gracias por aceptar la invitación y te cedo el espacio por si hay algo más que te gustaría compartir con la comunidad antes de despedirnos. Claro que sim. Graças também pela invitação, um prazer. E penso que a mensagem que digo sobre toda a comunidade boliviana é que há um espaço muito largo de crescimento, de madurez em temas de dados. Penso que Bolívia ainda está em pañales e isso deve ser entendido como uma oportunidade. Certo? Então, os que se interessam hoje, que começam a buscar conhecimento, que começam a atender bases sólidas de background para tudo que vem por aí, vão ser as pessoas que vão liderar isso en Bolivia, ¿cierto? Me imagino así. Gracias, Sergio, una vez más por haber aceptado esta invitación. Invitamos a todas las personas a que puedan entrar a Papo Network para estar al día con estas cápsulas tecnológicas y aprender también otras herramientas. Esperamos tener otro espacio para hablar de tecnología y hasta pronto. Gracias, Sergio. Hasta pronto.